Nesta videoaula do Photofilter, nós vamos ver como alterar o tamanho da imagem. Nós vamos iniciar com essa imagem do monitor, que foi capturada e recortada na videoaula anterior, e vamos trabalhar com ela. Nós temos aqui na barra de ferramentas, nós já vimos algumas ações relacionadas a isso, nós temos o zoom da figura ou da imagem que a gente está trabalhando. Esse zoom é apenas a visualização da imagem na nossa área de trabalho do Photofilter. Então eu consigo reduzir e eu consigo ampliar. 100% é o tamanho original em pixels dessa imagem. Eu posso aumentá-la 200% até 1600%. Quando eu amplio a visualização, o zoom, para uma área, né, para uma janela que fique maior do que a minha área de trabalho, aparecem na minha janela as barras de rolagem, tanto vertical quanto horizontal, que me permite fazer uma aproximação em alguma área definida. E nós já vimos também que eu posso aproveitar esse zoom para fazer um corte ou uma seleção mais específica e mais próxima do que eu preciso para minha imagem, para eu poder trabalhar a minha imagem. Mas tudo isso que eu estou fazendo com o zoom não afeta o tamanho da imagem. Então, se eu vier arquivo, tamanho da imagem, eu tenho aqui a medida que essa imagem vai ter quando ela for salva, quando ela for transformada, por exemplo, em um arquivo JPEG, um arquivo GIF. Então, neste caso aqui, essa imagem ela tem 340 pixels de largura por 286 pixels de altura. A unidade que eu estou utilizando está aqui do lado. Eu posso ter ela em percentual, centímetros ou polegada. Normalmente, as imagens nós trabalhamos com pixels, que é uma unidade de medida. E aqui eu tenho uma resolução 96 pixels por polegada. Isso vai me dizer a qualidade da imagem. No nosso caso específico, que o objetivo de nós trabalharmos com Photofilter é para ilustrar trabalhos, e aí trabalhos matemáticos, essa definição não vai ser tão importante porque o trabalho não exige tanto assim das imagens. Mas se eu estiver trabalhando na ilustração de um livro, por exemplo, quanto maior a resolução, melhor será a definição final dessa imagem naquele livro. Tá? Então isso é importante a gente conhecer. Muito bem, então essa imagem ela tem esse tamanho. Eu posso precisar diminuir ou aumentar o tamanho da imagem. Há também um fator importante, um elemento importante, que é manter a proporcionalidade. Vocês já devem ter visto, muitas vezes, quando eu não mantenho a proporcionalidade da imagem e eu deformo essa imagem. Então, por exemplo, aqui está 340. Vamos supor que eu coloque, que eu alterei o tamanho da imagem para 500 de largura, sem que ela mantenha a proporcionalidade. Na hora que eu der OK, vejam, ela ficou espichada. Eu posso desfazer qualquer ação do Photofilter, assim como em qualquer outro software, ou na maioria dos softwares, através do desfazer. Então, venho aqui, desfazer, voltei a imagem como estava antes. Se eu venho em imagem, tamanho da imagem, mantenho a proporção, eu passo aqui, por exemplo, para 500, automaticamente a altura também é alterada. Porque estamos mantendo a proporcionalidade da imagem. Um detalhe importante, todas as vezes que eu amplio ou reduzo a imagem, o tamanho da imagem, eu perco
a qualidade da imagem. Então, 500 por 421. Observem que ela começa a mostrar algumas irregularidades, alguns defeitos na imagem, porque foi ampliado, então eu estou estourando alguns desses contornos da imagem. E eu vou desfazer, voltei ao tamanho original e vou reduzir agora o tamanho da imagem. Então, de 340, eu vou colocar, por exemplo, 250. Observem que a altura também diminuiu, porque estou mantendo a proporcionalidade. Diminuí. Agora eu vou perdendo detalhes nesta redução, porque eu estou reduzindo, diminui os detalhes, então está havendo uma perda. Vou desfazer. Um macete, uma dica. Se eu vou reduzir muito uma imagem, eu posso fazer isso gradativamente. Tá? Então, em vez de eu transformar, por exemplo, de 340 para 100, eu passo aqui, por exemplo, para 280, reduzo, e eu aplico um filtro, que é muito comum, que ele está aqui, olha, que ele aumenta a nitidez. Então, eu reduzi um pouco, clico em aumentar a nitidez e torno a reduzir a imagem. Tamanho da imagem, eu vou passar agora de 280 para 180, por exemplo. Diminuir. Novamente, eu aplico nitidez e vou reduzir novamente. Tamanho da imagem, vou colocar agora em 100. Aqui eu tenho a imagem. Como eu fui aplicando a nitidez gradativamente e reduzindo gradativamente, a qualidade fica um pouco melhor. Isso daqui é o tamanho que a imagem vai ter se eu for salvar a imagem agora. Arquivo, salvar. Agora eu salvo a imagem, por exemplo, né? Eu não fiz o processo, e essa imagem vai ter esta medida. Quando eu for inserir essa imagem no editor de texto, ou num programa de internet, num blog, ou alguma coisa assim, ela tem esse tamanho original. Se eu quiser desfazer, eu vou desfazendo até chegar no meu tamanho original. E assim nós encerramos mais essa videoaula, onde nós vimos como alterar o tamanho da imagem em pixels.